para proferir sua palestra com o tema Desenvolvimento Econômico e Regional. Convido, portanto, para fazer parte da mesa, ao passo que vem aqui. Dr. Euler André Soares de Almeida é doutor em Biodiversidade e Biotecnologia pela Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, a UEA, mestre em Economia e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, pesquisador, colaborador do Observatório do Polo Industrial de Manaus. Boa palestra. Um bom dia a todos. Bom, senhores, é uma satisfação muito grande poder estar aqui participando deste evento do Cientifísico. Me sinto muito honrado em poder disponibilizar um pouco do que eu sei e divulgar um pouco das pesquisas que eu tenho desenvolvido ao longo de mais de 10 anos em minha carreira acadêmica. Bom, o desenvolvimento econômico, ele é um tema muito instigante. É um tema que tem me trazido, ao longo de muitos anos, muitas reflexões, muitas perguntas e muitos questionamentos. O grande questionamento que eu venho trazendo ao longo desses meus muitos anos de pesquisa é por que o nosso estado, por que a nossa região é uma região pobre e subdesenvolvida. Se a gente olhar o primeiro slide de apresentação, a gente pode ver que o estado do Amazonas, ou em si a região amazônica, é uma região heterogênea, uma região complexa, uma região que possui uma grande diversidade ambiental, mas possui uma quantidade de população muito rarefeita. Sem contar que é uma região entrecortada por rios, por matas e florestas e que precisa necessariamente de pesquisa, conhecimento e investimento. Vamos passar a primeira lâmina? Bom, eu parto do princípio de que as perguntas são elas que movem o mundo. As grandes questões, as grandes perguntas, elas movem a ciência e elas fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Então, a primeira pergunta que eu faço, e que talvez muitos de nós fazemos para nós mesmos, é: o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento, para muitos, ele é o elemento instigante no que diz respeito a proporcionar melhoria na qualidade de vida, geração de renda, pode ser também infraestrutura. Não existe um conceito exato sobre desenvolvimento, mas existem muitas reflexões a respeito do desenvolvimento. E o desenvolvimento, ele é o tema das pesquisas de muitos economistas, sendo que... Pode passar? Mais um? Celso Furtado, talvez um dos nossos maiores expoentes econômicos aqui no nosso país, ele parte do princípio de que o desenvolvimento econômico ele pode ser alcançado a partir da infraestrutura, da construção de rodovias, estradas, melhorias em portos, enfim, melhorando-se a infraestrutura, melhora-se também a qualidade de vida dos indivíduos. Mas a melhoria na infraestrutura, eu entendo que não é uma condição suficiente, mas é uma condição necessária. Portanto, pode passar? Eu acredito, assim como Joseph Schumpeter, que o desenvolvimento ele pode ser obtido a partir também do progresso tecnológico. Joseph Schumpeter desenvolveu uma tese, uma teoria, que ele chama de destruição criativa. E a partir da destruição criativa que são desenvolvidos novos processos, novos produtos que vão, de certa forma, melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Mas a inovação tecnológica e o progresso tecnológico é uma condição necessária, mas ainda não é uma condição suficiente. Eu penso da seguinte forma, que a educação também seja a mola propulsora do desenvolvimento. É por isso que eu chamo o próximo pensador econômico, que é Robert Solon. Robert Solon, ele acredita que o desenvolvimento é possível a partir da melhoria na qualidade de vida dos indivíduos, mas também a partir da melhoria dos níveis de escolaridade. E é bem interessante esse entendimento, porque uma população mais educada, uma população mais instruída, uma população que, de certa forma, vai proporcionar e obter um melhor desenvolvimento. Sendo assim, não é uma condição importante a educação, mas se não houver um desenvolvimento aliado a uma melhoria no que diz respeito a proporcionar bem-estar social para as gerações futuras, e aí eu chamo o quarto pensador econômico, que é Samuel Benchimol,
Você precisa obter um desenvolvimento de forma que você possa fazer uma melhoria na qualidade de vida de forma equitativa, qualitativa e socialmente justa. Sendo assim, eu chamo o quarto, o quinto pensador econômico, que é Delfim Neto. Enfim, todos eles têm uma visão a respeito do desenvolvimento, mas Delfim Neto, eu escolhi ele para dar uma definição sobre desenvolvimento, porque acredito que a definição que ele dá talvez seja a mais simples e aqui vai ser mais fácil de entender por parte do público. Vamos lá? Bom, para entender desenvolvimento é necessário primeiro entender o que é crescimento econômico. A alusão que Delfim Neto uma vez ele deu em uma entrevista era de que o crescimento econômico ele é como um bolo. Quando você vai fazer um bolo, você precisa de inúmeros ingredientes. Você precisa do trigo, você precisa do sal, do açúcar, do ovo. E aí, quando você mistura todos esses ingredientes e coloca ele no forno, ele vai sofrer um crescimento. O crescimento, a alusão que ele faz do bolo é justamente do produto interno bruto, da riqueza do país. Então, à medida que vai crescendo a riqueza, se torna-se necessário, de certo modo, promover, pode passar, o desenvolvimento. O desenvolvimento seria, então, o quê? A repartição do bolo. A grande questão não é o crescimento, a grande questão é justamente o desenvolvimento. Como é que você vai repartir o bolo? Quem vai ficar com a maior fatia? Quem vai ficar com a menor fatia? Quem vai ser beneficiado com essa fatia? Essa é a grande questão. Então, podemos entender que o crescimento econômico é o crescimento da economia e o desenvolvimento econômico é a repartição da riqueza. Entendendo esse conhecimento, tendo esse conhecimento, agora a gente pode dar um tour pelo mundo e ver quais são os exemplos de desenvolvimento que nós temos pelo mundo. Pode passar? Bom, aqui a gente vê a Inglaterra. A Inglaterra é o berço da Revolução Industrial. A Inglaterra obteve o seu desenvolvimento econômico a partir da sua organização política e econômica. A Inglaterra nunca foi, no passado, ela não era um país rico. A Inglaterra era uma nação pobre, miserável, vivia em constantes guerras. Haviam guerras internas, haviam guerras externas, principalmente com a França, a Guerra de 100 anos. Mas a partir do momento que a Inglaterra começou a melhorar seus níveis educacionais, ela passou a se organizar econômico e politicamente. E aí ela começou a servir como um catalisador de riquezas no mundo. E aí grande parte do ouro e da prata que foram obtidos pelos espanhóis, pelos países ibéricos, Portugal e Espanha, migraram para a Inglaterra e permitiram dessa forma uma acumulação capitalista. E essa acumulação capitalista foi a mola propulsora para que mais lá na frente fosse possível ocorrer a Revolução Industrial. Então a Inglaterra investiu pesado na sua investiu pesado no que diz respeito a ter uma frota naval e melhorou o seu comércio internacional com o mundo e espalhou sua influência por todo o mundo. Até aqui no Amazonas nós temos a influência dos ingleses, a ponte da 7 de setembro, o Rodway e também a alfândega. Então a gente pode ver que os ingleses, eles melhoraram sua qualidade de vida e tornaram-se então, no período antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, como a maior potência econômica do mundo. Só que isso não durou por muito tempo. Vamos passar. Os Estados Unidos da América, após as duas primeiras guerras, se tornou a nação mais poderosa do mundo, que hoje nós vemos aí. Mas no passado os Estados Unidos era uma colônia de povoamento. Eram as 13 colônias do norte. Mas os norte-americanos passaram por grandes lutas e uma guerra muito forte com os ingleses, no sentido de obter a sua liberdade. E logo após houve uma guerra civil dentro dos Estados Unidos, uma guerra entre o norte e o sul capitalista e industrial, o norte agrário e escravista. Qual era o propósito do norte? Era libertar os escravos para que os escravos pudessem ter salário e pudessem promover o consumo de seus bens e serviços industriais. E o sul não almejava isso, queria manter os escravos para poder continuasse trabalhando na agricultura. Mas, enfim, o norte capitalista venceu. Os Estados Unidos se organizou e, após duas grandes guerras mundiais, os Estados Unidos se tornou a maior potência do mundo. Mas é interessante, eu falo para vocês de duas guerras mundiais, né? Então é importante chamar mais um país. Vamos lá? Agora eu falo para vocês da Alemanha. A Alemanha é considerado por muitos como o coração econômico da Europa.
Os alemães passaram por 2 guerras mundiais e por 2 vezes os alemães se levantaram. Como isso aconteceu? Qual é o segredo? Existe uma explicação. Educação, educação e educação. O povo alemão é um povo muito culto, um povo que possui uma mente desenvolvida. Então, quando por mais que o país fosse arrasado, os alemães se ergueriam de novo das cinzas, porque é um povo trabalhador e é um povo que tem um grande desejo por melhorar a qualidade de vida do seu país. Mas não foi só a Alemanha que passou por uma fase como essa. Vamos para o próximo? E aí a gente vê o caso do Japão, que foi um outro país que foi arrasado pela Segunda Guerra Mundial. No passado, o Japão era um país pobre, e aí ele se sentiu instigado e preocupado com a invasão imperialista que estava ocorrendo dos países do Ocidente, no Oriente e na Ásia Oriental. Então os japoneses pensaram da seguinte forma: se nós não nos modernizarmos, se nós não nos industrializarmos e se nós não investirmos pesado em educação, nós seremos subjugados. Então o que aconteceu? Na época, o imperador Meiji desenvolveu um projeto em que ele pegava os filhos dos nobres e mandava para a Europa para estudar nas principais universidades. Quando eles voltaram com know-how, voltaram com conhecimento, voltaram médicos, doutores, advogados, e assumiram as principais funções dentro da economia japonesa. Assim, o Japão conseguiu aliar o conhecimento e os investimentos em educação ao seu tão almejado desenvolvimento. Mas é importante, vocês conseguem perceber isso, que, contando a história desses países, sempre teve 2 elementos importantes: acumulação capitalista e investimentos em educação. Pode passar? No Brasil, nós também passamos por várias fases de acumulação capitalista. Nós tivemos o período das drogas do sertão, nós temos a fase do açúcar, nós tivemos a fase do ouro, em Minas Gerais, e o ciclo do café, que durou mais de um século, de 1800 a 1930. Pode passar? É interessante que aqui no Norte nós também tivemos uma fase de acumulação capitalista. O ciclo da borracha, de 1912 a 1913, e o segundo ciclo da borracha, de 1930 a 1960. Qual é a diferença entre esses dois? Por que houve acumulação capitalista no Sul e no Norte, mas a região Sudeste é rica, São Paulo é rico e o Amazonas é pobre? Por quê? São Paulo trabalhou os 2 elementos: acumulação capitalista e investimentos em educação. O Amazonas só trabalhou a acumulação capitalista. No caso de São Paulo, por exemplo, os barões do café, eles pegaram seus filhos e mandavam para a Europa para estudar. E quando eles voltavam, eles assumiam os negócios da família. Com o fim do ciclo do café, a acumulação capitalista permitiu que esses jovens que voltaram formados pudessem dar início ao segundo ciclo de desenvolvimento do Estado, iniciando a Revolução Industrial em São Paulo. No estado do Amazonas foi diferente. Nós tivemos acumulação capitalista, mas os donos, os grandes comerciantes aqui do nosso estado não eram amazonenses, eram de outros lugares. Eram sírios, marroquinos, árabes, e essas pessoas obtinham lucro com a venda da borracha, mas esse lucro não ficava aqui. Ele era mandado para suas famílias em outros países, em outros lugares. E aí o que ficava para nós? Não ficava quase nada. E os poucos que obtiveram um grande lucro e que eram da terra, esbanjaram. Aí você já deve ter ouvido aquelas histórias, né? De que muitas vezes trazia-se as companhias de dança na Polônia para dançar aqui no Cabaré Chinelo, a peso de ouro. Os barões da borracha muitas vezes acendiam seu charuto com uma nota de $100. E não se investiu em educação, não se preparou uma elite que pudesse dizer quais são os caminhos do desenvolvimento no futuro. Não se preparou uma geração intelectualizada e capacitada de gerir negócios e que promovesse o nosso desenvolvimento. É por isso que nós continuamos atrasados e continuamos sendo um estado pobre em relação ao sul do Brasil. Bom, mas vamos falar agora do Brasil. Bom, eu trago aqui para vocês esse dado que eu acho bem interessante. A gente pode notar que aqui estão os 11 países mais ricos do mundo. O Brasil está na 9ª posição. E tem uma coisa interessante aí.
Esses 11 países são ricos e o Brasil é um país subdesenvolvido e configura entre os 11 países mais ricos do mundo. Como pode o Brasil ser subdesenvolvido e configurar entre os 11 países mais ricos? Sabe qual é o segredo em relação a esses outros países? É porque todos eles investem maciçamente em educação. Mas o Brasil investe em educação? Vamos para o próximo slide. Olha só. A relação PIB, o gasto público em relação ao PIB mostra que o Brasil ele tem altos níveis de investimento em educação. A gente chega a investir o gasto público em educação em relação ao PIB chega a ser muito maior do que de muitos países considerados do primeiro mundo. Esses dados são da OCDE de 2012. Mas olha o dado da avaliação do PISA, que avalia 65 nações. Nós ficamos na 57ª posição. Mas que negócio é esse? Como é que a gente investe tão pesado em educação, mas os níveis de qualidade dos nossos alunos em ciências, matemática e leitura lá embaixo? Tem alguma coisa errada aí. Vamos para o próximo slide? Se a gente analisar os dados, por exemplo, nos últimos 15 anos, de 2000 a 2014, dos investimentos, o percentual de investimento em educação pública, em relação ao PIB, a gente vai ver que a educação básica sempre teve acima, possuía aí uma média de 3% a 4% em relação ao PIB, em detrimento da educação infantil, ensino médio e educação superior. Então, se a gente investe muito em educação básica, eu penso da seguinte forma: se estamos investindo mais em educação básica, era que nosso resultado no PISA fosse bom, mas não reflete isso. E aí a gente não chega nem a investir nem 2% do PIB em educação superior. Próximo slide. Se a gente for ver o percentual de investimento em relação ao PIB, ele é sempre crescente. Mas se a gente for analisar esse outro dado aqui, do INEP, mostra que o gasto com universitário é 5 vezes maior do que com o aluno da pré-escola. Então, o que a gente subentende disso? Que faz um investimento em educação, mas não existe qualidade nesse investimento. Prefere-se investir muito mais em educação infantil, porque o custo do aluno é menor, em detrimento do aluno universitário, que o custo é bem maior. Então, para se dizer que está se investindo, investe mais em educação básica, em detrimento da educação superior, sendo que a educação superior aqui vai dar um retorno melhor em níveis de renda e em nível de especialização. Olha como uma coisa é invertida. Olha como a gente tem feito, como a política educacional ela tem sido equivocada no Brasil. Pode passar? Esse dado aqui eu acho engraçado. Quando eu levantei esse dado, eu fiquei pensando, puxa vida, no último jogo que o Brasil teve com a China, nós demos de 8-0. Mas se a gente analisar o ranking da FIFA, olha só, a gente está em 12º lugar e a China está em 78º lugar. Bacana, né? Mas olha a educação. A China está em 1º lugar e a gente está na 53ª posição. Quem está levando de 8-0? Isso aqui é para a gente refletir. Próximo slide. Bom, esse dado que eu trouxe para vocês hoje, ele também é interessante. Mostra aí a relação de alunos matriculados em cursos presenciais. Se a gente vê, por exemplo, a região norte, ela tem aumentado essa relação. Em 2001 era 4,7%. Em 2010 chegou a 6,5%. Mas se a gente notar, por exemplo, a região sudeste e a região sul, a relação de alunos matriculados em cursos presenciais é muito maior, em termos percentuais. E o nordeste vem crescendo muito forte de 2001 a 2010. O que isso mostra? Mostra que o nível de investimento em universidades públicas no Nordeste tem crescido mais do que na região Norte. Então a gente cresceu, mas cresceu muito pouco. Próximo slide. Esse aqui é o ranking de universidades públicas no Brasil. Só as universidades públicas, não coloquei as universidades privadas. Nós temos 112 universidades no Brasil. Dessas 112, 13 universidades estão em Minas e 13 universidades em São Paulo. 11 universidades no Paraná, 9 na Bahia. Olha o Amazonas. Nós só temos 3 universidades. UFAM, IFAM e Universidade do Estado do Amazonas. E aí vem uma questão interessante. Se a gente notar, olhar para esse dado, a gente pode ver que os estados mais ricos são justamente os que possuem o maior número de universidades. E a gente está muito abaixo. Pode passar? Esse outro dado que eu puxei para mostrar aqui nessa palestra é do Sistema de Informação de Georreferenciados da CAPES, o GeoCaPES. Como o número de universidades aqui é menor e como o número de formados em nível de pós-graduação é menor, é natural que a relação a gente configure ali,
entre 966 e 2.311 bolsas distribuídas por região. Então, nós estamos muito abaixo em relação, por exemplo, ao Sul e o Sudeste, que concentram o maior contingente de bolsas e possuem o maior número de cursos de pós-graduação e alunos de pós-graduação. Apesar dos incentivos aqui serem maiores, lá eles sempre conseguem um número maior de bolsas, porque a concentração, vamos dizer assim, da educação em nível superior é mais forte no Sul e no Sudeste. Pode passar? E aí, esse dado que eu trouxe é bem interessante. Uma vez eu estava lendo a revista Amazonas Faz Ciência e tinha uma entrevista do Odenildo Senna. E o Odenildo estava falando que uma certa pessoa estava questionando o fato de que os investimentos que ele estava fazendo em nível de bolsa eram muito altos, porque chegavam a 5 milhões. Ele dizia assim, qual o retorno disso para o Estado? Por que você gasta tanto dinheiro com bolsa para mandar pessoas para fora, para fazer mestrado, doutorado? Qual o retorno disso para o Estado? E aí ele fez uma continha bem simples. Por exemplo, a bolsa em nível de doutorado, eu peguei somente as bolsas nível A, que são aquelas bolsas que é dada a alunos que vão estudar fora do estado do Amazonas. Vão fazer doutorado e mestrado fora. Então, a bolsa em nível de doutorado era de 3.220. Vamos trabalhar com essa bolsa. Antigamente, os programas eram RH mestrado e RH doutorado. Agora foi aglutinado em um único programa, que é o Programa de Bolsas de Pós-Graduação em Instituições Fora do Estado, o próprio EGAM. Então, o que acontece? Nós pegamos esse valor de bolsa. Se nós multiplicamos ele por 48 meses, que equivale a 5 anos, que é o tempo que um aluno de doutorado conclui o seu curso, vamos ter um gasto, nesses 48 meses, de 154.560. Se a gente multiplicar isso por 30 bolsas de doutorado, sendo que no último edital foram 50, nós vamos dizer que seja 30. Nós vamos chegar ao valor de 4.636.800. Vamos arredondar para 5 milhões, porque nesse caso, quando a pessoa vai estudar fora, ela não ganha somente a bolsa, ela ganha também o auxílio de deslocamento, tem o auxílio tese, entre outros auxílios e benefícios que é dado ao aluno que vai estudar fora do nosso estado. Pode passar? Um doutor consegue aprovar um projeto de 5 milhões. Então, vale a pena ou não vale investir em educação de nível superior? Um doutor, ele paga o seu custo e o custo dos outros 29 doutores que foram estudar lá fora. Então, vale a pena o esforço de se investir 5 milhões para ter um retorno muito maior sobre o número de doutores que vão estar formados. Então, vale a pena. Pode passar? Bom, esse dado que eu trouxe é referente ao número de títulos em nível de mestrado concedidos no estado do Amazonas. Nós podemos ver aí que o crescimento, ele é meio truncado, não é um crescimento linear, perfeito. Sendo que em 2013 e 2014 houve uma queda no número de títulos concedidos em nível de mestrado no nosso estado. Bom, eu fiz uma continha que dá o seguinte, por exemplo, para cada 9.000 habitantes nós temos um mestre. 9.000. Se a gente tivesse uma política de incentivo à formação de mestres, talvez essa relação caísse pela metade. Talvez nós tivéssemos aí 3.000 ou 4.000 habitantes para um mestre, o que seria para nós bem interessante. Pode passar? Em nível de doutorado, a situação é bem pior. Nós vimos crescendo, mas nos últimos anos nós temos tido uma queda vertiginosa. Nós conseguimos formar 66 doutores em 2014, e se a gente fizer uma continha, aquela mesma continha, a gente pode ver que para cada 60.000 habitantes nós temos um doutor. Na Europa e nos Estados Unidos, a relação é de 10.000 habitantes para um doutor. Então, a gente está muito, muito distante ainda. Precisamos investir mais em educação de nível superior, em nível de mestrado, em nível de doutorado. Vamos passar? Aqui é a composição percentual dos mestres formados por área do conhecimento. Se a gente analisar esse gráfico em PITS, a gente pode ver que 21% de todos os nossos mestres formados aqui no estado do Amazonas são da área de ciências biológicas. 20% multidisciplinar, 15% ciências agrárias. São as áreas que formam mais mestres. Pode passar? Em nível de doutorado, mais de 50% dos nossos doutores formados aqui no nosso estado são da área de ciências biológicas. 27% multidisciplinar, 8% ciências agrárias. Esse dado é importante. Lá na frente nós vamos conversar um pouco mais sobre ele. Pode passar?
Essa aqui é a participação do Amazonas na formação de mestres em nível de Brasil. Qual é a nossa parcela de participação na formação de mestres? Olha São Paulo, olha o Rio Grande do Sul, olha o Rio de Janeiro, olha Minas Gerais. Estados ricos formam muitos mestres, possuem muitas universidades. Olha o Amazonas, chega a dar até vergonha. Vamos passar? Aqui eu quis fazer uma comparação. Eu peguei esses dados de formação de nível de mestres por área do conhecimento. E aí eu quis fazer uma comparação, por exemplo, com o Pará, que é bem aqui do lado. O estado do Pará, ele, assim como o Amazonas, ele tem tido uma orientação na formação de mestres na área de ciências agrárias e ciências biológicas. Mas se a gente analisar, por exemplo, as engenharias, o Pará forma o dobro do número de engenheiros que nós formamos em nível de mestrado. E em ciências sociais aplicadas, 3 vezes esse valor. Então, a gente está a quilômetros de distância do Pará. Se a gente está a quilômetros de distância do Pará, olha São Paulo, próximo slide. A gente está anos-luz em relação a São Paulo. É complicado. A gente pode ver, por exemplo, que no estado de São Paulo, a orientação da formação de mestres é mais agora na área de saúde. Por quê? Porque é um estado rico, é um estado que já tem uma formação muito forte de engenheiros e de profissionais da área das ciências sociais aplicadas, economistas, contadores, administradores. Então é natural que, como à medida que você aumenta o seu nível de renda, você se preocupe cada vez mais com a saúde. Então a orientação nas universidades é formar mestres e doutores nessa área. Pode passar? Aqui aqui é uma comparação do Amazonas com o Pará em nível de doutores por área. De 1996 a 2014, nós não formamos ninguém em ciências humanas, ciências sociais aplicadas, engenharias, linguística, letras, entre outros. Nós não temos cursos de pós-graduação em nível de doutorado nessas áreas. Olha o Pará. O Pará ainda forma mais gente do que nós, possui mais programas de pós-graduação do que nós. Falta muito capital intelectual aqui no nosso estado. Pode passar? Olha São Paulo. A diferença é brutal. Então, a gente precisa investir pesado na formação de mestres e doutores se quisermos realmente desenvolver o nosso estado. E aí vem uma questão. Vocês viram lá atrás que os dados mostram que grande parte da nossa formação de mestres e doutores é na área de ciências biológicas e ciências agrárias. Aí eu pergunto para vocês, como é que a gente vai aproveitar essa mão de obra especializada? Como é que a gente vai aproveitar essa vantagem competitiva em relação a outros estados? Onde a gente vai inserir essa mão de obra? Pode passar? Biotecnologia. O que é a biotecnologia? A biotecnologia é um novo ramo da ciência. No passado, no século XX, a vedete era a física nuclear, física atômica. No século XXI, é a biotecnologia. A biotecnologia é um novo ramo da ciência que trabalha com melhoramento genético, trabalha com clones, trabalha com vacinas, medicamentos de alta complexidade, que utiliza técnicas potencializadoras e técnicas de transformação de produtos, de processos e de indivíduos, e de seres vivos, entre outros. Pode passar? Então, a biotecnologia é a junção dessas 3 grandes áreas, da biologia, da química e da engenharia. Eu fico pensando, nós temos a faca e o queijo na mão. Nós temos uma grande biodiversidade, nós temos matéria-prima, nós temos capital intelectual, mas falta um elemento importante para completar esse tripé. Falta investimento. Nós temos um centro de biotecnologia, que alguns colegas até dizem, nós temos uma anta branca aí, que não serve para nada. Eu pergunto, mas não é elefante? Não, o elefante é lá na África. O maior animal que nós temos aqui na Amazônia é a anta, então é uma anta branca. E aí nós temos que, de alguma forma, fazer com que essa anta comece a andar. A gente tem que criar estímulos e incentivos para desenvolver centros de biotecnologia, institutos de biotecnologia, melhoramento genético, para que a gente possa, utilizando esses produtos, esses serviços, atender a necessidade, a demanda crescente no Brasil e no mundo. A gente precisa estar na vanguarda do conhecimento. A gente está ainda há anos e anos para trás. Pode passar? Esses são os produtos que são oriundos da biotecnologia.
fermentações industriais, cultura de tecidos, clonagem, análise de DNA, transformação genética, uso de micro-organismos na agricultura. O Instituto de Biotecnologia, lá da Unicamp, a gente